Pronto, finalmente. Então, gente, vamos tentar, já diria Mário Mota, vamos tentar fazer um bom dia. Eu não estou no mesmo lugar que eu tentei fazer a internet funcionar melhor, mas também não sei se deu muito certo. E aí, enfim, eu ia tentar ir para o campus hoje. Tudo bem que eu não ia ir sempre, eu ia ir hoje, já que eu teria que ir de qualquer jeito. Aí foi pego pelo pé, não foi pego pela minha própria, pela minha própria incapacidade de saber onde eu estava. Mas tudo bem. Olha só, esse arquivo que vocês têm aí, que vocês estão enxergando, ele fala não só, ele começava antigamente, ele falava de destilados, daí de destilados ele foi para bebidas alcoólicas por misturas, daí ele foi para fermentados também. Tá? Então hoje, na verdade, o que a gente tem de mais completo de teoria, efetivamente, está aqui. Não é tão normal eu usar as apresentações, normalmente eu tenho, né, algum outro material, mas esse é um caso que não faz muito sentido eu construir um material, que se baseia basicamente, se baseia basicamente, ele se baseia em formas como a nossa lei vê as bebidas e em explicações de como elas são feitas, tá? Ele acabou de me avisar que a minha internet já vai acabar. Pera aí, gente. Ai, eu fico muito feliz com essas coisas, mas tudo bem. Deixa, me dê mais um momentinho para eu tentar resolver isso aqui. E agora ele tá, eu não consigo mexer, né? Estranho. Uhum. Ele travou, o Meet simplesmente travou. Ah, gente, desculpem, eu tava falando enlouquecido e eu descobri que o microfone estava fechado. Hoje, hoje realmente está dizendo para vocês aqui, enquanto eu mexia o slide, eu estava dizendo que esse material é um grande compilado aí sobre bebidas alcoólicas com base na nossa legislação, tá? É importante a gente dizer isso, né? Com base na nossa legislação, porque cada lugar tem a sua própria forma de ver as bebidas. E isso pode ter diferença de país a outro, tá? Então, toda vez que eu afirmar alguma coisa aqui, eu estou afirmando segundo a nossa legislação, tá? Não só para a gente não se perder em relação a isso. Então, aqui Professor, vocês vão ver que ainda com tem, nossa tem legislação, as coisas que a gente já viu, vai ter sobre o fermentado, tem cidra, tem também saquê, tem cerveja, bastante coisa. Oi. com nossa legislação, tu se refere à legislação Eu federal não entendi a ou pergunta, eu não sei se falhou ou se, não, ou se realmente eu não entendi. Que com nossa legislação. tu se refere à legislação nacional ou Sim, estadual? sim. Quem regulamenta isso é o Ministério da Agricultura. Ah, tá. Só que. Nacional, tá? Quem regulamenta isso é o Ministério da Agricultura. Isso aí são sempre leis e decretos federais, tá? São Ah, tá. sempre. Obrigado. Pode ter alguma coisa estadual? Não, eu estou tentando visualizar se poderia. Normalmente em questão de taxas, tá? Mas de tipificação do que é cada coisa é federal. É o próprio Ministério da Agricultura, tá? Obrigado. Professor, tu tá mutado. Só pra avisar. Se tu tá falando, Ah, ele caiu. Vocês perceberam Vocês me que a escutam internet por dele aqui? tá demorando muito, né, a responder. Tá com muito Sim, delay. eu acho que ele tá bem com bastante delay.
Vocês escutam por aqui? Agora eu que estava sem som na guia. Sim, agora sim. Sim, dá pra ouvir, dá pra ouvir. Vai ficar sem câmera por aqui, senão a gente vai perder um tempo tremendo. Eu odeio realmente tudo de vocês, realmente eu odeio quando essas coisas acontecem, que elas me deixam meio perdido mesmo. Mas enfim, eu acho que assim a gente ao menos consegue dar sequência. Eu só estou tentando ver se eu consigo. Peraí. Achei que eu consigo. Por que agora Vivo, é bom que a Vivo não funciona? O aplicativo da Vivo não funciona. É ótimo, tudo bem. Ai, desculpem. Realmente desculpem. Não era para ter sido assim hoje, mas foi. Ou está sendo. Bom, enquanto isso, vamos tentando aqui. Continuando o que eu estava dizendo. Sim, né? Quem faz a legislação efetivamente é o Ministério da Agricultura, tá? Como eles fazem isso? Até uma pergunta importante. Do jeito que dá, como dizer assim. Então, tem várias leis antigas que a gente não entende bem por que elas foram feitas assim. Sou muito franco em dizer isso. Eu lembro de professores meus dizendo isso. Ninguém sabe por que eles fizeram isso dessa forma e por aí vai. E normalmente eles fazem a consulta pública, tá? Para que essas legislações sejam porque efetivamente tem a opinião de diversas pessoas, inclusive sociedade, setor privado e tudo mais. Vocês continuam me ouvindo? Sim, professor. Ele disse que ele acabou com a minha internet, mas aparentemente está funcionando. Então vamos indo até que eu consiga. Vai falhar tudo hoje, mas a gente vai andando. Então deixa eu só seguir aqui, tá? Que tem aí algumas outras questões de fermentados. E que, desse ponto de vista, eu queria perguntar o que vocês conhecem de destilados? O que vocês lembram de destilados? Quais são os que vocês conhecem? Cachaça e uísque. Cachaça, uísque, vodka, Campari. Vodka. Campari não. Não, acho que Campari não. Acho que Campari é um bitter, acho que não destilado. Da semana que vem. Isso, Campari é um bitter, é uma bebida alcoólica por mistura. Gin, tequila, exatamente. Rum seria também? E teria uma lista de alguns outros aí. Vamos pensar o que é mais. Rum, acho que ninguém falou, e por aí vai. Mas vocês até que responderam bem. Rum também. Vocês reparam no que eles se assemelham ou não? Perdão, professor, não consegui entender a sua pergunta. Vocês têm alguma coisa assim que vocês percebam que entre eles é igual? É a presença de aveia, é a presença de álcool. Flores. Álcool em teor mais alto. E realmente, o ponto que eu queria que talvez alguém respondesse era a questão de que eles são feitos de grãos, não necessariamente. Tá? Não necessariamente, isso é importante de dizer. Eles não necessariamente são feitos de grãos. A maior parte deles, sim. Tá? Aliás, não é a maior parte, na verdade, tem uísque feito de grão, vodka e o resto. Mas o que interessa disso? Que eles são feitos de alguma matéria-prima com riqueza em açúcares. Seja amido, né, seja grãos, e depois, claro, quebra o amido em açúcares. Professor? Acho que ele caiu de novo. Eu acho que dessa vez não é for pau. Acho que dessa vez foi. Virou sessão espírita. Ai, nossa, que horror. Professor! E aí, gente, como é que vocês estão?
Vai virar uma reunião agora. Pô, é isso aí. Vamos começar agora o nosso encontro de estudantes. Vai virar o nosso encontro de domingo agora, é isso aí. Foi transferido previamente para quinta-feira de manhã por necessidades. Como é que fala? Erros técnicos na instituição. As circunstâncias de todos. Necessidades técnicas. Quando eu cheguei, já tinham 22 minutos. Já estava começando a aula ou não? Eu cheguei atrasado, como é que foi? Não, ele não. Tava com a internet ruim, né? Não. Primeiro ele falou que ele se perdeu. Parece que ele foi pro campus, acho. Ou ele ia pro campus e ele acabou se perdendo, pelo que eu entendi. E aí... porque que eu entendi na casa dele tá sem internet. Ele ia no campus pra pegar a internet, né? E agora ele tá só com 3G. Então, o bagulho que eu entendi da internet é que ele queria pôr a internet na casa dele, mas ele não sabe quanto tempo ele vai ficar naquela casa ali que ele tá morando. E pra ele assinar a internet, ele tem que fazer tipo um plano anual. Tem que ficar pelo menos um ano pagando. Isso aí Apesar de que também até onde eu entendi. sei, é só se ele se mudasse, era só ele ligar pra, vamos supor, ele assinou a Vivo. Ele liga pra Vivo e fala, eu quero transferir pra tal endereço. Porque Eu também acho que é assim. pelo menos foi. A minha família já fez isso várias vezes, então, sei lá. Mas Daniel começou tipo 8h20, 8h18, eu acho que começou a aula, assim. Faz pouquíssimo tempo entendi. que começou a aula, na real. Porque quando eu cheguei, começou a gravar, aí tudo bem, eu acho que ele não começou a dar aula. Mas, gente, eu fiquei preocupado de ter acordado tarde, porque eu tava arrumando mala até a madrugada ainda agora. Eita. Aqui ainda são 6h35, né, no Acre, então tá cedo. Eu tava com expectativa para essa aula. Queria muito aprender das bebidas destiladas. Já fechei a mala, Bárbara, já tô chegando aí amanhã. Já tô chegando amanhã aí. Aí, Karina, aprendeu, não sei, mas tomar eu tava afim. Eu não gosto muito das destiladas, não gosto de uísque, não gosto muito de cachaça também, mas eu queria saber definir elas certinho. Gente, eu sou apaixonado, louco por tequila. Eu acho que é o que eu mais gosto. Cara, eu sempre achei que cachaça fosse um fermentado de cana e não um destilado. Sei lá por quê. Tem nem lógica ser um fermentado de cana, se for pensar. Vocês já tiveram a disciplina de bartender com ele ou não? Não. Não, essa disciplina é só depois. No próximo semestre, né? Eu acho, né? Uhum. Eu acho Aí que, por vocês sinal, vão essa aqui é aprender tudo pré-requisito. de destilado mais aprofundado. Ai, que bom. Inclusive, aula prática, né? Aham. Aula prática dele, botar as bebidas ali, você tem que dizer que bebida que é, né? Bem legal. Ai, que legal. Nossa, Cláudia, que bom ouvir isso de ti, porque da minha parte, para mim o curso ainda está muito vago, sabe? Eu não sei ainda onde é que eu me encaixo nesse mercado. Que infelizmente a gente está nessa pandemia, né? Mas eu participei ontem com a minha turma, né? E parece que as aulas, se não mudar, né? Por enquanto, parece que vai começar em outubro as aulas presenciais no IFSC. Mas ainda não bateram o martelo, mas Sim. os professores já estão se organizando, né? Para as aulas práticas. Pelo menos a gente teve uma reunião com um professor de barismo, e aí ele perguntou assim, né, no grupo mesmo, né, perguntou quem que participaria. Então, se tudo der certo, eu acredito que a gente retorne, né, é o que a gente espera. E aí, sim, as aulas práticas é bem bacana, sabe, de tudo, de cerveja, de bartender, de barismo, a gente aprende bastante, os professores são bem qualificados. Ai, que maravilha, que bom saber disso.
E como é que é o segundo semestre? Eu sei que tu está concluindo, são poucas disciplinas que tu está fazendo, né, conosco. Olha, é tranquilo, assim, é que eu não sei se é o mesmo plano de ensino, né, ou se eles mudaram, mas pelo menos eu tive primeiros socorros, né, e segurança do trabalho no primeiro semestre. Eu vi que vocês vão ter no segundo, né? Sim. Então eu acho que mudou um pouco, sabe? Eu não sei te dizer assim como que tá, mas assim as aulas, os cursos, eles são bem aprofundados. É que Sim, infelizmente não. eles mudaram por causa disso mesmo, colocaram as disciplinas que poderiam ser teóricas, né, antes, para pensando nas práticas para depois. Primeiros socorros, com certeza, não dá para fazer online, né? Sim, não tem como, né? Não, acho que tem umas matérias que realmente não tem como ser online. O curso ele é bem prático, né? Tá, gente, mas o primeiro socorro começa semana que vem, na terça, no lugar de bases? Pelo que eles disseram, eles iam mudar e colocar os primeiros socorros para o próximo semestre. Porque Então, a na maior terça, parte nós não vamos mais ter aula? Talvez eles puxem alguma matéria de lá para cá. Porque eu Ou lembro que talvez alguma acho que foi parte teórica. nos primeiros dias de aula, eles tinham dito que eles iam alterar o currículo para se Ah, adequar tá. nesse novo esquema. Não Mas lembrava disso. o que eles também não. decidiram de fato, não sei. Talvez no primeiro momento alguma coisa teórica deve ter, de primeiros socorros, mas eu não vi isso ainda. Eu acho que a primeiro socorro só não começou porque, gente, eu acho que é totalmente prático isso aí. Não sei. Com Mas certeza. só se realmente for uma coisa só, eles mostrando pra gente, filmando lá no IFSC como se faz as coisas, mas primeiramente teórico, né? Mas depois eu não vejo como ser totalmente EAD, primeiro socorro, não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar muito bem eles fazerem os vídeos e tentarem ensinar. Porque se você for tentar fazer, dependendo do que você tentar fazer, pode ser que você faça errado. Você viu como é que faz, na hora que você faz, pode ser que você mate a pessoa com alguma coisa. Tipo, no final, porque você não conseguiu realizar Pois nenhum é, eu terço daquilo ali. fiz o com higiene também, que foi totalmente EAD. Nossa, eu fiquei triste porque eu gosto daquela matéria. Eu fiquei triste pelas bases de cozinha, ser EAD também. Eu queria muito poder estar na cozinha lá. Eu acho que se eu tivesse a oportunidade de fazer o curso de novo, mas totalmente presencial, eu faria, ó, porque eu gostei muito dos professores. Pessoal, mas eu acho que assim que normalizar, eu acho que, por exemplo, bases de cozinha, vai ter aula prática, com certeza. Eles disseram que sim, que Vai eles ter, vão tem que colocar ter nas atividades extracurriculares, acho que complementares. é. Acho que é uma Não, coisa eu assim que eles acredito falaram que que tem uma sim. disciplina no segundo semestre com esse nome que eles pegaram todas as práticas e jogaram para lá. Eu acho que é só questão deles se organizarem, né? Porque tem, por exemplo, a minha turma do ano passado não fez prática. Então, quando normalizar, eu acredito que a gente vai para as práticas. E aí, certo, vai ter um número X de alunos nos laboratórios, aí eu acho que todo mundo vai, né, vai poder praticar o que aprendeu na teoria, com certeza. E o prof, será que não vai voltar? Eu acho, Então, eu tá acho que pensando ele nisso. vai, eu acho que ele vai tentar arrumar, se Eu ele não conseguir, é capaz dele ir lá no IFSC. mandei mensagem para ele e ele não respondeu ainda, mas já chegou as mensagens dele, eu tô esperando. Eu perdi para ele qualquer informação mandar aqui que eu passo para turma. Mas eu não sei realmente se vai ter aula ou não.
E eu não sei se vocês viram também, está aberto, abriu as inscrições para os cursos técnicos de novo no site. Sim, eu me inscrevi no de nutrição. Eu estava pensando também em me inscrever em nutrição, Karina. Eu gosto muito dessa área. Eu também. A minha Mas Como é filha que é? Que eu perdi? Mas Nutrição e tem como fazer dietética. dois técnicos no IFSC simultaneamente? não pode. Ah, é? Pode. Eu acho Que se você passar no de nutrição, você vai ter que ou desistir desse ou daquele. Que pena. É que na verdade eu me inscrevi, mas não sei nem como é que eu faria se eu pudesse, se eu entrasse, porque eu trabalho à tarde e o curso é à tarde, é vespertino. Aí eu não ia conseguir também, mas é que eu sempre estou me inscrevendo, sempre quando aparece eu me inscrevo. Mas tem uns FIC, né, que vai abrir, eu acho, em seguida. Sim, eu já fiz 2 e agora estou fazendo mais um. Ainda tá, vai até setembro esse que eu estou fazendo. Gosto muito também, nossa, bem bom. Eu estou pensando em me inscrever em algum, mas eu não sabia que era de tarde, esse de nutrição, então para mim não dá. Tem que ser ou de manhã ou à noite. Pois é, quem sabe no próximo semestre, ou depois que terminar esse, eu vou de novo. Eu vi que a carga horária dos cursos aumentou também. Antes era 1 ano, agora, pelo menos esse de nutrição, parece que é 1 ano e meio, né? Ai, não reparei. É. Deve ser muito bom, porque as professoras são muito boas. A Paulia, a Elinete, a prof, essa que deu aula para nós também, a Laura, tem a Cris também. Eu tive aula com elas nos cursinhos FIC, né, que eu fiz, e elas são muito boas. Nossa, elas são muito legais, assim, muita teoria, muita informação. Elas são boas mesmo. E provavelmente são elas que vão seguir esse curso, porque elas são todas da área da nutrição. Daniel, você tem o contato do WhatsApp do Juscelio? Eu tenho um contato dele, sim. Ele me passou. Porque é mais fácil dele me mandar mensagem lá. Infelizmente, ele só me pediu para eu não passar para ninguém mais. Por isso que eu Não, não. tudo bem. É que eu fiquei imaginando, será que dependendo da onde você mandou mensagem, se ele ia Entrou. ver? Vocês. Alô, professor? Tá bem baixinho, assim. Deu só um. Tá bem baixinho e meio cortando. Eu não estou escutando nada. Às vezes não funciona. Ai, gente, tá. Hoje tá. Agora eu acho que melhorou, talvez. Sim. Sim. Tá, enfim, gente, hoje vai ser essa tristeza, assim, pelo visto, porque é para as coisas funcionarem. Inclusive, eu olho no celular, tá funcionando, olha aqui, não tá funcionando, e aí realmente eu me perco e não sei por quê. Mas eu parei, enquanto eu vou pondo aqui, eu parei dizendo que não necessariamente eram feitos de grãos, né? Eu comentei que podem ser feitos de parte de planta. Tem algum destilado que vocês conhecem que é feito de parte de planta? A tequila, né? Ela é feita, não sei se é da folha ou do caule. Tequila? Exatamente. E mais algum? A cachaça? Nenhum. Cachaça, né? Cachaça a cana não é uma fruta, mas efetivamente é uma parte do vegetal. É isso aí mesmo. Era exatamente esse exemplo que eu queria comentar. Então, deixa eu tentar projetar aqui de novo, gente, mas hoje já vi que vai ser bem problemático isso aqui. E toda vez que ele cai, ele derruba a apresentação. Isso é tão chato. Mas está. Vamos torcer que a gente consiga minimamente conversar hoje.
Então, dando continuidade, se alguma coisa muito errada acontecer, a gente tem, na verdade, tem esse mesmo conteúdo gravado. Eu achei que não era melhor a gente poder fazer isso, mas se caso de um erro muito ruim, eu vou dizer, bom, gente, vamos para lá que a gente conversa na semana que vem. E amanhã, de algum jeito, eu vou fazer isso funcionar, provavelmente indo para o campo. Ao menos emergencialmente, né? Depois eu descubro o que eu faço. Mas deixa eu voltar aqui na apresentação. Olha só, mas o que a gente tem, o que é interessante a gente pensar sobre eles? E essa talvez seja a parte um pouquinho mais, como eu vou dizer, até mais difícil de alguma forma, né? Que é uma parte mais abstrata, menos específica, menos tequila é feita de agave. É como que a gente chega em destilados, tá? O que a gente tem de geral neles? Eles vão precisar de uma fonte de açúcares, né? Que pode ser a cana, pode ser um grão, pode ser o que for. Pode ser uma fruta, pode ser a uva, pode ser a maçã, a partir dos quais a gente vai, enfim, de alguma forma ou de outra gerar álcool, né? Seja malteando, seja quebrando esses açúcares, aí naquela aula que eu falo lá sobre fermentação, eu comento sobre isso, né? Como é que a gente chega nessa quantidade de açúcar, né? Como é que a gente chega nesse açúcar disponível? Ou ele está disponível, ou a gente tem que ter alguma forma de quebrá-lo e de fazer ele virar açúcar simples, né? A levedura precisa de açúcares de 6 carbonos, nomeadamente glicose e frutose, para que ela faça álcool e gás carbônico. O pessoal costumava, tinha um tempo que chamavam fermento destilados, eu achava super bizarro essa palavra, basicamente porque é uma consequência natural que um destilado tenha que ter saído de um fermentado, porque se não fosse assim, ele não teria condições de estar ali sendo tirado álcool de uma coisa que não tem álcool. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter claro é, para fazer um destilado, vou precisar de um fermentado base. Tá? E esse fermentado base, claro, precisa de uma fonte de açúcares para existir. Outra coisa que é igual para todo mundo, né? Eles precisam ser destilados, evidentemente, bem por isso eles se chamam destilados, ou seja, a destilação é um processo chave nisso aí, que pode trazer diferenças, tá? Porque dependendo do destilador que tu usa e das técnicas de destilação que tu usa, tu pode ter resultados diferentes. E outra coisa que pode diferenciar eles é o fato de eles amadurecerem ou não, tá? Alguém lembra de um destilado que necessariamente não seja amadurecido? Não lembro. Você diz amadurecimento em madeira, é isso? Isso, em barril? Vodka? Bom tu ter perguntado. Vodka é um caso, tá? Não vou dizer que é proibido, mas é estranho amadurecer vodka. Agora tá vindo umas vodkas de moda aí que elas são amadurecidas em carvalho. Mas é estranho, porque realmente o mais comum pra gente é a vodka ser pura e, inclusive, mais neutra. Quando eu falo isso, eu acho um monte de inimigos aí, mas a vodka tem como característica principal ser mais neutra. Tem uma outra bebida que eu lembro assim de cabeça que é bem consistentemente não envelhecida. Pisco, tá? O pisco é a mesma coisa. Ou ao menos o pisco original peruano, né? O chileno, pelo contrário, é envelhecido. Mas o pisco peruano não é, porque o que se quer lá é o aroma da uva, efetivamente. Por isso que ele se torna tão gostoso de tomar. Então, por outro lado, alguém tem um exemplo aí de bebida que tenha que ser obrigatoriamente amadurecida em carvalho? O whisky? O whisky é o caso clássico. Tirando algumas coisas diferenciadas ali, americanas, não envelhecidas, tirando algumas coisas diferenciadas que estão aparecendo por aí agora, de whisky não envelhecido, sim, eles são envelhecidos, tá? E é claro que envelhecer ou não faz muita diferença na característica da bebida. Por vezes define categorias, né? Vocês vão ver que basicamente no conhaque o que se tem de diferença entre um e outro é o envelhecimento. Até o momento tudo bem, gente? Até o Tudo momento, bem. sim. Ótimo. Tirando a conexão ruim, tirando o meu atraso, tá tudo bem, menos mal. Agora vamos falar do que os diferenciam, e vocês vão olhar ali o slide anterior e vai dizer, mas isso é matéria-prima de origem. Sim, ela tanto pode torná-los um pouco semelhantes, como é o caso, por exemplo, de cachaça e rum, que tem distinções, mas que tem alguma semelhança.
quanto elas podem tornar, por exemplo, o rum envelhecido muito diferente de um whisky envelhecido, porque a matéria-prima base é absolutamente diferente, tá? A forma que processa essa matéria-prima, e aí basicamente eu estou dizendo que se eu escolher, por exemplo, pegar um cereal, fazer a malteação ou sacarificar ele a quente, eu tenho diferenças, tá? Eu vou gerar amido, vou gerar açúcares, vou gerar amido, desculpe, eu vou quebrar amido, vou gerar açúcares, mas os outros compostos que podem trazer diferença na bebida fazem diferença. E quem trabalha aí com destilado malteado costuma dizer isso, que há uma diferença enorme entre você sacarificar ele simplesmente ali por calor e você maltear. A malteação dá uma característica, de certa forma, de cerveja, né? de grão, efetivamente, como a gente conhece. E também o amadurecimento. Né? O fato de ter ou não ter é evidente que diferencia eles, mas, vamos lá, tem alguns detalhes pequenos que fazem diferença. O tipo de recipiente que tu usa, o tempo de amadurecimento que está lá, isso é meio óbvio. Tá? O tipo de recipiente, desde a forma até o tipo de madeira. Né? Se eu usar carvalho é uma coisa, se eu usar carvalho europeu é uma coisa, se eu usar americano é outra. Se eu usar um recipiente de 700 litros, eu tenho menos contato que um de 225, 300 litros. Portanto, um ano em 700 litros é muito menos representativo do que um ano em 225. Tá? E se eu usar, evidentemente, qualquer outra madeira que não seja carvalho, vai trazer diferença, entre elas, inclusive. Tá? Isso é importante a gente ter em vista. Vocês parece que continuam me escutando, né? Sim, prof. Sim. O computador diz que está sem internet, mas aparentemente está com internet. Não me perguntem, para vocês entenderem como é o nível da coisa. Tem um momento que eu me perco, assim, porque eu não sei por que ele diz que não está funcionando. Para mim, ele diz que está sem, mas se vocês continuam me escutando, tá ótimo. Pode ser que ele caia daqui a pouco. Mas vamos dar continuidade enquanto a gente consegue. E também uma coisa que se tem, né, que se tem perdas no envelhecimento. E isso pode diferenciar, por exemplo, um whisky de 12 anos, que seja, nesses 12 anos ele vai perdendo tanto álcool quanto água. Mais álcool do que água, porque o álcool é mais volátil. E lá pelas tantas, em 12 anos, ele está com 40 e tantos por cento. Ele sai lá nos 70, ele vai parar em 40 e poucos. Por outro lado, um whisky que eu envelheço menos, ele não tem essa perda toda. E como é que eu chego a 40, 42 nele? Alguma ideia? É quando ele vai pro barril? Sem pôr no barril, obrigado. Se eu não pôr no barril, tá? Se eu botei ali 3 anos, ou ponho ali. Bom, 2 exemplos que a gente pode usar aqui. Vodka que não amadurece normalmente. E um whisky standard aí que fica 3 anos, 2 anos em barril. Ou seja, não teve essa evaporação toda de álcool. Como é que eu faço para chegar em 40%? 42, 38%? Calor? Até seria óbvio, mas tu não vai botar álcool fora intencionalmente. Isso é uma consequência de ele envelhecer, né? Daí tu tá bonificando a bebida com madeira, mas tu tá sabendo que tá perdendo álcool. E é claro que tu tá cobrando sobre o consumidor. Ou seja, eu não pegaria uma vodka de 70% e evaporaria álcool nela. Né? Não seria muito coerente. Mas eu posso fazer uma outra coisa com esse mesmo álcool. Alguma sugestão? Alguma ideia? Podem falar, gente. Qualquer uma, assim, por mais estranho que possa parecer. Professor, eu creio que possa ser algum controle de umidade e calor associado a esse armazenamento que não seja em lugar claro. Na prática, por exemplo, no uísque, eles não cuidam muito disso, tá? Até porque já é comum para eles que tem essa perda, é necessário, é típico. Mas na vida, assim,
normal, o que a gente faz com uma bebida com 70%? A gente põe água. Tá? Isso chama-se retificação. Vai aparecer no próximo slide, se eu não estou enganado. Tá? Então, esse é o motivo porque uma bebida, um whisky de, sei lá, 12, 18 anos, provavelmente não precise ser retificado, não preciso adicionar água nele, eu simplesmente tiro ele do barril e ele já está ali com seus 40 e poucos, porque ele perdeu muito álcool. E é o motivo do porquê um Johnny Walker Red Label, um Ballantines e qualquer desses whiskies standard aí que tem pouco envelhecimento, provavelmente receberam água, porque eles não perdem álcool o suficiente. Então quer dizer que se eu botar água na bebida, faz ela pior? Não, não faz ela pior. Essa é uma grande bobagem que se fala aí. Até porque a maior parte dos destilados que a gente tem não tem muito mais do que 2, 3 anos em barrica. E não necessariamente seja necessário muito mais. Tá? Eu já vi gente bradando, assim, com aquele ar de autoridade. Mas tá vendo? Boa é a cachaça que... Não, que tu não adiciona água. Não é verdade, gente, tá? Não faz sentido isso. Até porque a gente vai ver que tem outros parâmetros para a gente fazer a destilação, tá? E o destilado nunca sai ali, se vocês compram uma cachaça de 38%, ele nunca sai no alambique ali 38% prontinho. Sempre vai ter que ter ajustes. Tá? Tudo bem até aqui? Sim. E tem alguns exemplos de madeiras, tá? Isso aí dava para falar 80 anos. Eu, inclusive, não sei se eu sei tudo sobre... Aliás, eu tenho certeza que eu não sei tudo sobre isso, mas as diferentes origens de carvalho te dão aí diferentes resultados, seja para vinho, seja para destilados, tá? Outra coisa interessante sobre destilados, barrica usada para destilado ou barrica nova? Vocês acham que eles vão lá e compram o resto da barrica que usou por sei lá quantos anos, ou eles vão lá comprar uma barriquinha? Foi a Karina que disse? Eu acho que é usada. A Marina. A Karina. E por que vocês acham que é usada? Foi a Marina. Eu não sei porquê, mas eu sei que é usada. Sabe que é usado, ó, já é um começo. Eu acho que eu não sei, eu acho que é usada. Eu acho usada por causa que vai manter o sabor, ou vai realçar o sabor. Por causa que tinha um outro ali, talvez. Aí é que tá, gente. Aí eu quero fazer um paralelo com você. Se é bem verdade que eu já disse que eu não concordo tanto com isso que eu vou dizer agora, que é uma coisa muito nossa do Novo Mundo. Lá no vinho a gente não diz que o melhor vinho vai para a nova, e depois o segundo melhor vai para a usada, depois o terceiro melhor no terceiro uso. A gente não dizia isso? Com controvérsias, mas dizia. Dizia. E se dizia, por que dizia? Qual era o princípio disso aí? Eu acho que a madeira está mais curtida, alguma coisa assim. Aí é que tá. Então, a gente tem que eu acho que é justamente porque foi usado. Com matemática. Imagina uma coisa, 13%, 12%, vamos estourando aí um vinho nobre com 16% de álcool. Tá? Tintura com ervas, sabe que se botar na água quente sai uma coisa, se botar álcool sai outra coisa. O álcool extrai muito mais, ou seja, é claro que uma bebida de, no máximo, 16% vai extrair muito menos do que uma bebida de 70%. Vamos lembrar que o whisky de 40 que a gente pega no supermercado não foi mandado para a barrica 40, ele foi mandado a uns 70, por aí. A primeira coisa talvez a madeira nova traga muito gosto de madeira. E aqui em Santa Catarina, eu acho que é a Fogo da Cana que chama, se eu não estou enganado. Tem uma cachaça em barrica nova. E tudo bem que não é, sei lá, tão melhor assim, que ela fica com bastante gosto de madeira. Tá? Segundo motivo, se eu tenho barrica a menos de metade do preço, disponível pra caramba no mundo, usada aí em grandes regiões vitivinícolas,
Não, tudo bem, Cris. Eu sei que a internet. Eu sei mais que vocês como que a internet pega a peça na gente. Fica tranquilo. Mas como eu dizia, pode ir escrevendo aí se precisar, tá? Mas como eu dizia para vocês, imaginem um mundo de barricas de vinho usadas que não tem mais finalidade para vinho a preços baixos. É claro que é muito melhor comprar barrica usada. E um terceiro aspecto que tem interessante é que será que é tudo igual se eu pegar a barrica de vinho do Porto, se eu pegar a barrica de Jerez e se eu pegar a barrica de Bordeaux, Bordeaux lá da França, né? Não esse nosso aqui. Será que é tudo igual? Será que o destilado pega as mesmas características? Não, acho que muda. Não, não. Então, aí é que tá, gente. Isso é um grande lance, inclusive, de algumas destilarias. Tem uma destilaria que era familiar, hoje foi comprado pela Diageo, eu acho que um grande grupo. Eles chamavam-se British Labish. Estou escrevendo aqui. Tudo interfere, é isso aí, Cris, tudo interfere. São escolhas, vocês vão ver que em bebidas, todas elas têm isso em comum, todas são escolhas de quem está produzindo. E que trazem, talvez, a cara do Johnny Walker, que trazem a cara do Ballantines. Esses pequenos detalhes fazem, sim, muita diferença. Você tem bastante razão em pontuar isso aí, tá? A Busch Laddich, eles tinham, por exemplo, uma linha de whiskies que o que diferenciava entre eles, basicamente, era a barrica em que envelhecia. E eram absolutamente distintos. Então, tinha whisky em barrica de Sauternes, tinha whisky em barrica de Jerez, tinha whisky em Bordeaux e por aí vai. Sandstef, eu acho que era, trazia muita diferença. Então, claro, a madeira sim pode trazer muita diferença. Eu acho interessante dizer isso, que isso nem sempre está bem pontuado por aí. E é legal que vocês consigam ter essa percepção. Creio que seja tudo bem até aqui, tá? Se qualquer coisa vocês podem falar. Vejam assim, gente, olhem como os formatos são diferentes e volumes. E é claro que isso tem diferença no quanto que extrai de uma madeira, tá? Agora a gente entra num ponto um pouquinho, de alguma forma, mais complicado, tá? A destilação é uma coisa. O que evapora mais rápido, água ou álcool? Álcool. Tá? E esse é um princípio fundamental da destilação. Tá? Quando a gente fala em destilar, seja o que for, lembre-se que todos esses derivados do petróleo são destilados também. Né? Não que eles sejam bebidas alcoólicas para tomar, não é isso que eu estou dizendo, porque eles também são extraídos por destilação. Qual é o princípio da destilação? Tirar diferentes frações em função da sua temperatura de evaporação. Tá? E aí eu consigo saber, por exemplo, que álcool é mais volátil que a água, vai sair antes. Ou seja, se eu pegar ali 100 ml de uma bebida e deixar evaporar tudo, vai sobrar o que é sólido dissolvido e vai praticamente água e álcool e tudo que tiver de volátil lá. Eu quero fazer isso? É claro que não. Então, quando eu faço uma destilação, eu calculo um rendimento teórico que, por exemplo, se eu estiver partindo, vamos a 10%, que é fácil de pensar. Se eu pegar 100 ml de uma bebida com 10% de álcool, quanto álcool eu tenho ali? 10 ml. Rendimento teórico. A questão toda é, e aqui me falta, gente, um quadro, infelizmente não temos. Aqui me falta um quadro para escrever, assim, mas para fazer algo como um diagrama dizendo mais ou menos de onde que vai o ponto de evaporação do álcool. No mesmo ponto que vários outros compostos voláteis podem ser volatilizados. Inclusive no começo da evaporação da água. Ou seja, é por isso que quando eu faço uma destilação, eu não consigo ser tão exato assim. Tá? A menos que eu esteja falando aí de ingredientes tipo de álcool de farmácia, com extrema pureza e tudo mais, a destilação para bebidas alcoólicas não sai 100% do álcool tudo direitinho. Na realidade é o seguinte, sai o 100% do álcool, mas saem outras coisas. Tá? Saem coisas que evaporam antes que o álcool
saem coisas que evaporam depois que o álcool. Ou seja, provavelmente eu não recolho só, desses 100 ml, eu não recolho só 10 ml. E nesses, enfim, 15, 20 ml que eu recolher, não tem só etanol. E aí é que tem um certo problema. Tá? Aí que tem um certo problema, porque já ouviram falar que quem tomou uma cachaça dá dor de cabeça, comprou a cachaça lá no... E aqui, eu acho que não é só em Floripa, eu ia dizer que em Floripa, mas no Rio Grande do Sul é assim também. E se tu falar em Pernambuco é assim também, e lá pelas tantas no Acre também é assim. Todo canto tem alguém que faz destilado. Que faz destilado, que aprendeu com o pai, que aprendeu com o avô, que aprendeu com o Espírito Santo, mas que, enfim, um passou para o outro, passou para o outro, e isso vira uma credencial de qualidade. Eu não sei vocês, mas as experiências que eu tive nesses casos são muito ruins, tá? São extremamente amadores. E a bebida, não sei como alguns gostam, tá? Eu tenho lá no campus, eu tenho guardado, assim, para isso, mas não é para tomar, eu ainda passo e digo assim, não tome. Uma vez um aluno me trouxe umas cachaças de Antônio Carlos. Quem é de Santa Catarina sabe que Antônio Carlos é relativamente conhecida por produzir cachaças. Eu ia dizer de qualidade, mas não é de qualidade. Assim, eu ia dizer que por fazer cachaças, por ser tradicionalmente um produtor de cachaça, as cachaças eram horríveis. O negócio tinha cheiro de combustível, tinha cheiro de tudo quanto é coisa. E eu achei tão chato dizer para o aluno que trouxe de bom grado, eu disse, tá bem, obrigado, vou guardar, né, para usar como exemplo do que que vocês não devem tomar quando verem um destilado. E Luiz Alves também. Depois, lá na cachaça, Karina, tu me lembra disso, que tem uma polêmica para falar sobre Luiz Alves e Antônio Carlos, tá? Mas eu vou deixar para falar quando a gente falar em cachaça. Mas como eu dizia para vocês, e aí está um problema bem claro da destilação. Tá? Ela determina tanto qualidade sensorial quanto qualidade sanitária, efetivamente. Tá? Só para você ter uma ideia, isso pode ser tão sério que no Uruguai, por exemplo, a produção de álcool ficou décadas. Eu sinceramente não sei precisar o período, mas foi aí nos 1900 aí, eu acredito que tem aí do lado de 1940 até 1980, por aí, é uma suposição minha. O Uruguai tinha monopólio da produção de álcool. Alguém tem ideia do porquê? Porque a qualidade do álcool que se produzia industrialmente em pequena escala era tão ruim e tão perigoso e nocivo à saúde que o Estado disse, olha, a gente produz, vocês compram da gente, envelhecem como quiserem, diluem como quiserem, mas o álcool quem faz sou eu. E até hoje, se vocês... Quem já foi para o Uruguai aí? Eu acho que eu já falei que eu gosto do Uruguai, né? Quando falo do Uruguai me dá uma certa saudade, faz mais de 10 anos que não vou. Mas vocês devem ver uma sigla como açaí, frequentemente saindo nas ruas aí de qualquer cidade uruguaia. ANCAP. Alguém lembra o que é isso? Anarcocapitalismo. Podia ser. Não, não é o caso. Não é o caso. Poderia ser, verdade. Eu não estou me tocado disso. Vocês estão muito, como é que eu vou dizer, assim, avançados. Eu fiquei com medo de falar, mas já que o Henrique falou... Não, isso aí é anterior ao Mujica, gente. Isso é anterior ao Mujica, então não corre esse risco. Posto de combustível. Vários de vocês iam dizer posto de combustível. O que uma coisa tem a ver com a outra? Autoridade Nacional de Combustíveis, Álcoois e Portland, cimento. Por incrível que pareça, isso era um monopólio do Estado. Hoje já não é mais um monopólio, mas a ANCAP tem, aí é a mesma empresa que produz ali gasolina, produz, em plantas diferentes, evidentemente, produz bebida alcoólica. Muito boas, inclusive, tá? É um dos poucos casos de bebida alcoólica estatal. Vale a pena provar. Se alguém for para o Uruguai, procura por isso aqui, Spinjar, que é algo como um rum que eles têm, tá?
feito de melaço, tá certo? E envelhecido de forma muito boa. E estranhamente o Uruguai sim tem. Então tem um amigo que é uruguaio, inclusive, que sei de onde que ele conseguiu uma garrafa de um whisky Ancap, era super estranho, né? Eu olhava assim, peraí, pô, assim, gasolina ou é whisky? Mas era assim que funcionava. E por que, volto a perguntar, por que eles faziam isso? Por que o Estado tinha o monopólio da produção de álcool? É por causa do que você falou há pouco tempo? Desculpa, eu não entendi o que você falou, a última palavra eu não entendi. É por causa do que você acabou de falar, que a bebida era tão ruim que eles falaram, a gente produz e vocês falam que vocês fizeram depois? Isso, mas é importante lembrar, tá? Ruim não era exatamente sensorial, provavelmente também era, mas era por saúde, ou seja, a destilação é uma coisa relativamente séria, tá? Eu faço questão de alertar isso, porque a gente está aqui numa região, e quase todo o Brasil, como eu disse, tem isso, tem alguém que faça ali no fundo de quintal, alguma coisa assim, que faz como fazia, enfim, o tataravô, qualquer coisa assim, e isso não é sinal de qualidade, tá? Muito pelo contrário, quase sempre não são bebidas agradáveis organolepticamente, mas gosto é gosto, então quem toma e acha bom, enfim, não tem muito como eu rebater esse argumento, mas do ponto de vista de saúde, provavelmente não são bem destiladas, tá? E aí tem um ponto importante sobre os destilados. Entre eu ter destilados bons e ruins, é tudo uma questão de experiência, de quanto que tu tira a mais ou ao menos, tanto do começo da destilação quanto do fim da destilação. Tá, mas então bastaria eu ter um álcool neutro lá para tudo? Um álcool neutro, assim, pronto? E aí estava tudo resolvido? Não bastaria isso? Claro que eu perderia mais álcool, eu teria que tirar mais frações de outras coisas com álcool. Mas, enfim, teria o álcool puro, né? Não seria melhor fazer isso? Também vou falar. Acho que Vai, não. vai, vou falar. Acho eu que não. Por quê? Sinceramente, Aham. não tenho ideia. Tá, daí eu vou Eu dizer só para veio assim, vocês. eu só literalmente acho que não. Tá, eu Tipo, eu vou não dizer tenho para nenhuma vocês. explicação por trás. Tá ótimo, mas eu vou dizer para vocês uma coisa: o motivo para isso é o mesmo, e aí assim, eu juro que isso não é vingança, assim, só para dizer que eu estava com razão, mas o motivo para isso é o mesmo que está lá naquela aula que eu falo de fermentação, e aí eu falo que ela faz, enfim, álcool, gás carbônico e um monte de outras coisas que são importantes. E nos destilados nós vamos chamar de congêneres. Que são isso aí? Diversos outros aromas que não estão só com origem na fermentação, mas sobretudo na fermentação. Diversos outros compostos de aroma que estão em diferentes faixas de evaporação, né, de ebulição, que são importantes para as características, por exemplo, do whisky, para que o whisky tenha a cara de whisky, para que cachaça tenha a cara de cachaça e por aí vai. Se eu pegar o álcool de qualquer origem e resolver tirá-lo ali quase que a 100%, a possibilidade de que ele não tenha grandes características, grandes compostos de aroma característicos é enorme. Ou seja, eu preciso sempre andar ali, de certa forma, na corda bamba entre saúde, né, e segurança da bebida e tipicidade. E em outras palavras, não adiantaria eu fazer uma destilação muito pura para obter uma bebida X, porque essa bebida X seria diferente e menos interessante do que se eu tivesse feito ela com mais margem de outros produtos que não álcool. Mas é claro que eu preciso distinguir o que é, por exemplo, metanol do que é compostos de aroma. E aí é óbvio que tem uma margem de segurança para ter baixíssimo teor de metanol, mas para ter uma grande presença de congêneros característicos de cada bebida, tá?
Daqui a pouquinho eu retomo esse assunto, tá? Eu resolvi, não sei, às vezes esse negócio de aula, assim, às vezes a gente olha e diz, eu acho que hoje eu vou falar sobre isso, mas daqui a pouco isso vai estar escrito aí também em algum momento. Mas nessa primeira fala, tá tudo bem? Bom, vou encarar que sim. Tá, perfeito. E outra coisa que é importante a gente dizer, que era para isso que esse slide está aí, né? Eu me atravessei e resolvi falar de outras coisas porque achei que estava num ritmo para isso. Vocês têm ideia do processo de destilação em si? Comecei a dar uma pista que ele provavelmente tenha que ser separado, né? Que provavelmente ele tenha que ter partes diferentes do destilado sendo separado. Primeira coisa importante de saber, álcool chega no mundo pelos árabes, né? Não é por nada que é alambique. Mais estranho que pareça, sim, eram árabes que começaram a entender que se tu usasse algum processo para separar o álcool que se tinha em algumas bebidas em quantidade baixa, vamos lembrar que quando o mundo não era muito diferente do que é hoje, vinho era considerado remédio, usava na ferida ali para desinfetar. Aí vocês vão pegar, vão lá para... Vocês já me disseram, acho que foi Elinete que deu o gene manipulação para vocês? Aí vocês, seja quem for, vocês vão lá falar com a professora. Certamente era mulher, são todas elas mulheres lá. Né? Não sei se isso é aquela coisa de estereótipo, né? Estereótipo, mas nutricionista quase sempre é mulher. Perguntar para qualquer delas que tenha sido a professora de vocês, professora, se eu usar um álcool, vinho na mão para higienizar, ela vai dizer, é óbvio que não, você não escutou o que eu falei, com álcool 70%, Ok, mas quando não tinha nada, fazer o quê? Fazia com que tinha. Não era incomum que eles usassem bebida alcoólica para isso. Tá? E, claro que eles foram percebendo assim, tá, e se a gente tirar só o álcool? Né? Trabalhando basicamente aí com um processo de separação de mistura por temperatura e evaporação, eles chegam na destilação. Não é por nada que os nomes, inclusive, dos destiladores, aí tem cabeça de mouro, essa parte gordinha aqui, deixa eu apontar com o mouse para vocês um pouquinho. Essa parte aqui costuma ser chamada de cabeça de mouro. E, enfim, quem começa a fazer isso, de fato, são os árabes, mas o mundo todo rapidinho pega isso aí. Isso aí, eu regredi aí um milênio quase, e diferentes povos foram pegando a técnica de destilação e criando algumas diferenças. De todo modo, vejam só, a forma como eles destilavam antigamente é um alambique descontínuo. Quem, olhando para essas imagens, consegue me dizer o porquê que ele deve ser descontínuo? Qual o motivo de ele se chamar descontínuo? Não sei. Olha, olhando para a imagem, eu diria que é porque são partes separadas ali, tem 4 coisinhas separadas ali, mas não sei se é por isso. Parte da ideia é essa, tá? Não é exatamente isso, mas parte é essa aí. Tá aí, agora a pergunta que eu te faço, por que tem 4 e não tem uma só? Elas não são tudo iguais? Não? O que é diferente eu não sei. Na verdade, ali basicamente é uma diferença de formato, mas todos eles 4 são destiladores, são alambiques separados. A Cris falou do processo lento, isso é parte da resposta, mas antes disso a gente precisa entender o seguinte, por que ele é considerado descontínuo? Vamos supor, Bárbara, que o cara tivesse ali naquela foto que tem 4 destiladores, tivesse um só, ele ia demorar mais ou menos tempo para fazer uma destilação. Ia demorar mais tempo. Mais, por quê? Porque toda vez ele faz o quê? Ele enche um destilador daqueles com um volume X, destila, tira o que sobrou, enche, destila, tira o que sobrou, enche, destila e tira o que sobrou. Vocês conseguiram entender que isso é descontínuo? Ele não pega lá 1 milhão de litros e põe aquilo em linha, como, por exemplo, no engarrafamento, e vai, enquanto não acabar o líquido, as garrafas, está tudo acontecendo. Assim é aqui. Olha, a capacidade de destilação é X. Encheu ali e acabou. Isso é por isso que ele é considerado um alambique descontínuo.
Eu acabei, um comentário aleatório, acabei de descobrir o que aconteceu. Tinha um arquivo baixando e por isso que ele acabou com a internet antes. Por isso que está funcionando tão santo agora. Realmente eu não contava com isso. Mas vamos voltar ao que eu estava dizendo aqui. É isso que faz ele ser descontínuo. Tá? Aí, eu tenho uma alternativa para isso? Tem. Mais moderna, tá? Com certeza. Destiladores contínuos, aquilo que a gente chama de destilador de coluna. Por que coluna? Dá uma olhada no tamanho dessas torres, é o que eles chamam de colunas. Tá? Para ser bem exato, eu lembro que essas fotos não era tão fácil de a gente conseguir destilador de álcool, então, eventualmente, isso aí é de indústria petrolífera, mas o princípio é o mesmo. Ele tem diferentes pratinhos que vão fazer, não quero falar exatamente disso agora, mas ele tem diferentes saídas aqui para o destilado, não é bem esse o ponto que eu quero falar agora, mas ele tem entrada direto de produto e saída direto de destilados, tá? A gente vai alimentando ele por aqui, o que é de menor, enfim, é o que saindo, o que é álcool e evapora vai saindo por cima, tá? E com isso, a gente entra nesse assunto, que é as tais abstrações do destilado. Sim, pode ser, Bárbara. Imagina uma caninha 51, cara deve ter um destilador do tamanho do caramba. Se vocês olharem no Google Maps, por exemplo, isso é tudo sempre externo, é uma loucura, é realmente imenso. Tá? São, são quantidades grandes de bebida. Eu acho que ele acabou de me dizer que eu vou ficar sem internet, é isso? Pô, meu filho, mas tá difícil aí, né? Eu preventivamente vou fazendo isso, que aí evita que caia, mas vamos lá, gente. Eu estou muito irritado hoje com isso. Vamos lá. Enquanto isso, deixa ele andando aí. E eu espero que não caia. Isso, a Karina viu o vídeo da Bacardi. Ali tem exemplos claros ali, né? De colunas imensas em que eles fazem destilação. É mais ou menos essa a ideia. E, aliás, falou em Bacardi é ruim. Será que esse processo é ruim? Será que quando eu faço essa destilação em coluna é pior? Falaremos sobre isso. Só achei importante tu comentar efetivamente do Bacardi para a gente ter bem claro essa ideia assim de que esses diferentes destiladores podem servir para diferentes estratégias e bebidas, tá? Mas vamos continuar aqui numa linha lógica. Vamos voltar lá para o princípio do mundo e entender que a gente faz destilação só descontínua, tá? Isto aqui, tá? Essas colunas não existem ainda. Estamos falando que um árabe inventou um negócio lá que faz com que eu encha essa caldeira aqui, vocês estão enxergando aqui onde tem fogo, encha essa caldeira com a bebida que eu quero destilar, evapore, né? Enfim, vai evaporando o álcool que vai se condensando aqui nesse pescoço comprido, vai pingando aqui dessa serpentina aqui, isso aqui transparente, não é transparente, né? Só para a gente visualizar, mas na verdade é um recipiente cheio de água ou de alguma solução refrigerante, perdão. Daqui, esse destilado cai líquido, não necessariamente na barrica, isso aqui é bem poético até, na verdade ele cai num recipiente qualquer, né? A gente não vai envelhecer ele exatamente agora. Mas o árabe o que fez foi isso, né? Fez com que a gente separasse a parte mais volátil da menos volátil. Então, eu consigo ter uma ideia pela temperatura que eu uso e pelo grau de saída aqui antes de recolher o destilado. Né? Eu consigo entender se aquele destilado que está saindo tem mais ou menos álcool. A questão que eu quero chegar agora é, se eu pegar e tirar todo o álcool ali, todo o volátil que tiver, com exceção da água, claro, se eu trabalhar para tirar todo o álcool, eu tirei tudo o que eu precisava e deixei para trás o que eu não precisava. E eu preciso dizer para vocês que eu estou sentindo falta tremenda de um quadro aqui, tá? Mas não teremos, porque não temos, né? Enfim.
Mas essa é uma aula que eu gostava de fazer assim, bem clara no quadro. Eu vou ter tudo que eu consegui tirar. O que é bom e o que é ruim. E aí que a gente chega nisso aqui, tá? Nas frações do destilado. Aí que a gente consegue dizer por que a gente tem que separar ele em diferentes partes. Tá? Basicamente por quê? Porque o etanol que está em grande quantidade, está falando aí 10, 20%, 15%, 5%, talvez em alguma bebida de menos potencial de açúcar, mas isso que está em uma grande quantidade, ou relativamente grande quantidade, a gente vai ter uma retirada boa dele. Só que antes do ponto de ebulição do álcool, a gente tem várias outras coisas mais leves. Para quem lembra lá da química orgânica, eu preciso lembrar como é que a gente chamava ali os compostos que vocês achavam que nunca iam usar isso na vida. Como é que a gente nomeava lá os compostos orgânicos? Eles tinham um prefixo pelo número de carbonos que eles tinham, lembram? Não? E é mais ou menos por isso que etanol chama etanol, que butano, gás de cozinha chama butano, propano, por aí vai. Sim. Como é que era um composto com um carbono? Como é que ele começa o nome? Era mono alguma coisa, eu acho. Depois et, depois prop, depois but, por aí vai, né? E assim vai subindo o número de carbonos. Ou seja, quando eu falo em butano, eu sei que é um composto que tem 4 carbonos em cadeia. Quando eu falo em metanol, eu sei que é um carbono com uma função álcool. Quando eu falo em etanol, eu sei que são 2 carbonos numa função álcool. O que será que é mais ou menos leve? Os que têm mais carbonos, cadeias maiores, ou os que têm menos? Eu tô dele fazer gesto aqui e não tô com a câmera aberta. Eu tô me sentindo muito idiota, porque eu vi meu reflexo agora e disse, mas eles não estão me enxergando. Mas enfim, vamos lá. O que será que é mais volátil? Cadeias maiores ou menores? De alguma forma isso é físico, tá? Quanto menor, mais volátil é. É claro que varia aí a natureza do composto e tudo mais, mas eu fiz esse paralelo todo só para a gente lembrar da química orgânica, que a gente achou que nunca ia usar e usa bastante. E se alguém quiser ir trabalhar com bebidas, vai descobrir que é basicamente química orgânica aplicada. E para dizer que o metanol, o composto de um álcool de um carbono, é muito mais volátil do que o etanol. E aí, eis um dos grandes motivos do porquê que eu preciso separar a fração que a gente chama de cabeça. Ou seja, a primeira que sai do destilado. Por quê? Porque ela tem, entre outros compostos mais leves que o etanol, o metanol, e cega. E aí não é à toa, se vocês verem lá naqueles materiais complementares do Siegel, sempre tem alguma notícia bombástica, assim, né? Bebida que matou não sei quantas pessoas. No Nordeste isso é muito comum, tá? A festa no interior do não sei das quantas, não sei quantas pessoas saíram cegas e não teve tiroteio nem nada. Só tomaram cachaça em quantidades grandes, nem necessariamente tão grandes, mas cachaça mal destilada, tá? E aí fica com o etanol. E etanol, um dos efeitos dele é cegueira. Inclusive, em algum ponto não permanente. E a forma de tratar a intoxicação por metanol, por mais estranho que pareça, é botando o etanol na veia, que aí tu para de metabolizar metanol e fica bêbado. Aí depois tu por aí vai, né? Tu vai tratando uma coisa por vez, mas é mais ou menos assim, tá? Por outro lado, depois do ponto de ebulição do álcool, a gente tem compostos mais pesados que não são tão interessantes. Aldeídos, cetonas e por aí vai. E também dão dor de cabeça. E eis o motivo do porquê eu preciso separar o que a gente chama de cauda, ou rabo, só que a gente não costuma falar rabo, porque rabo tem um aspecto ruim da palavra, né? Então, quais são as três frações? Cabeça, coração, que é o que eu quero,
e calda. Eu preciso separar um pouco delas. Quanto pouco? Não sei. Por quê? Porque isso varia de bebida para bebida. Bebidas que tenham mais congêneres que não sejam bons para a saúde, para a qualidade da bebida, eu vou ter que separar mais alguma dessas frações. E porque também isso aí acaba sendo uma coisa muito da prática, tá? Basicamente, cada destilador começa a perceber ele, olha, se eu separar mais calda, fico com um aspecto melhor na bebida. Se eu separar mais cabeça, fico com um aspecto melhor. Se eu separar demais, fica meio sem graça, tá? E basicamente assim funciona numa destilação descontínua, que é o que produz, na maior parte das vezes, os destilados de melhor qualidade, tá? Vocês conseguiram entender por que a gente tem que fazer essa destilação fracionada? Silêncio mortal. Vou entender que sim. Vou passar. Tá, perfeito. De qualquer forma, sim, vamos ver aqui nesse próximo. A gente consegue perceber o seguinte. É muito comum que a gente faça. Tá, beleza. E eu entendo que tá pior assim, porque realmente isso é uma coisa que é muito boa de desenhar, de escrever, né, em atividade não presencial, realmente eu tenho ideia que piora, tá? Sinceramente, para mim também é pior. De todo modo, eu até podia tentar. É que é ruim escrever com mouse, gente. Eu até podia tentar e aí vocês não vão entender a letra muito bem, não vai dar muito certo. Mas deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Vou voltar nesse aqui, só para a gente ter uma ideia. Deixa eu só um pouquinho aqui, gente. Só para a gente ter. Ele já fez a canetinha? Não fez. Vai. Só para a gente ter uma ideia. Vamos supor que isso aqui seja. Deixa eu botar aqui embaixo. Vamos supor que aqui a gente esteja falando do etanol. Olha o tempo que leva para escrever. E a letra sai tão feia quanto a do quadro. Vamos supor que ele tenha, não interessa números, tá? Mas vamos supor que ele tenha um ponto de ebulição que vai daqui até aqui. Aí temos aqui o metanol, vou representar por M. É claro que o metanol começa antes. Mas talvez, e lembrem que eles estão diluídos também, né? Então isso piora, mexe um pouco no ponto de evaporação que eles têm, né? No ponto de ebulição. E aí vamos supor, deixa eu pensar, composto que eu poderia chamar aqui, vou pôr genericamente por aroma bom, tá? Vou botar aqui como aroma. Vamos supor que vocês têm aí um composto de aroma. E vamos lembrar que tem 800 compostos que a gente vai fazer essa relação. Até estou fazendo de 3 só para a gente ter uma ideia. E vamos supor que o ponto de ebulição dele está aqui assim. E que vamos dizer aqui cetona, pode ser. E uma cetona não deveria estar aqui, mas de cabeça não lembro algum composto aqui. Vamos supor que eu tenho uma cetona que ela esteja com esse ponto de ebulição. Então, bem claro aqui, gente, aqui tenho menos temperatura, aqui eu tenho mais temperatura. Então, quer dizer que antes, em um tempo menor, em uma temperatura menor, eu estou extraindo metanol, na sequência etanol, depois aroma, depois cetona. Vocês só conseguiram entender esse esqueminha por enquanto? Só não se preocupem com entender o que eu quero dizer ainda, mas só entender ali o desenho em si. Mais ou menos. Tá, perfeito. Olha só. O que é muito óbvio aqui para mim? Que eu quero etanol. E que eu quero esse aroma aqui, provavelmente. Tá? Afinal de contas, eu quero, a menos que eu queira fazer álcool neutro, eu quero ele, né, eu quero que essa bebida tenha características distintas, próprias, né? Muito óbvio aqui
Deixa eu mudar a cor da coisinha aqui da caneta, peraí. Amarelo é capaz de vocês não enxergarem, vou botar um azul. Muito obviamente, vocês estão vendo que tem um ponto aqui que intercede etanol e metanol. E que eu não quero nada de metanol, né? Então, provavelmente, eu não vou. Eu vou tirar tudo que tenha de metanol e deixar para trás. Então, aqui, cabeça, eu já deixaria esse tanto de volume para trás, tá? Só que daqui para diante, tem outros parâmetros que eu preciso ver. Ah, eu quero todo esse aroma, então é importante que eu extraia ele. Tá, mas para que eu extraia todo ele, olha só o que aconteceu. O ponto do etanol, vamos dizer, está parando mais ou menos aqui, na temperatura X, o do aroma começa a misturar com cetona, que não é uma coisa que eu quero. Então, será que eu não vou parar exatamente aqui, onde eu tenho, vamos dizer, que o cruzamento entre os pontos do etanol e de algum composto de aroma? Ou no máximo até aqui, onde eu começaria a ter cetona, que eu não queria, que é ruim, que dá dor de cabeça e tudo mais. Vocês conseguiram entender talvez um pouco melhor do porquê que eu mudo um pouco as quantidades que eu tiro de cabeça e de cauda em função do que eu quero retirar daquele destilado? Ótimo, é basicamente por isso que a gente acaba precisando ter ali um parâmetro aleatório para cada bebida. Tá, mas se eu faço cachaça há 30 anos, não precisa nem ser 30, 5, 10, 15, menos até. Será que eu já não tenho isso meio que de experiência? Claro, tu começa a perceber, olha, não precisa tirar tanto de cabeça, não precisa tirar, ou pode tirar um pouco menos, ou deve tirar um pouco mais. Claro que tu não precisa ficar fazendo isso aí toda vez, assim, então, ali vai, prova, vai, analisa. Mas isso é que faz a gente ter ali proporções variáveis de cabeça e de cauda retirada. Se vocês somarem esses percentuais aqui, eles não fecham, se eu não estou enganado, eles não fecham, sim, porque 25 mais 80 dá 105, é claro, porque isso é um percentual variável, tá? Não se impressionem com isso. Moral da indústria é perder menos, dando a maior qualidade. Então, o ajuste fino disso aí é realmente caso a caso, tá? Outra coisa que é importante a gente comentar aqui é que, lembrem que eu disse, né? Vamos voltar ao princípio. Vamos supor que nós estejamos lá ainda aprendendo com os árabes fazendo destilação. Era mais ou menos assim que eles faziam. Aí, como é que eles faziam para saber se estava na hora de parar ou não? Eles botavam um alcômetro aqui, nada mais é. O alcômetro eu não vou conseguir desenhar, eu acho. Isso aqui parece uma maraca, qualquer coisa assim, mas tudo bem. Mas isso é um dedão ali, um certinho. Mas isso aqui, na verdade, tem várias graduações que ele vai te mostrando. Ó, esse destilado está saindo com tal graduação, está saindo com tal graduação. Começa com uma graduação bastante alta, vai parando numa graduação bastante baixa. Hoje, o que eles fazem? Eles conseguem olhar para isso aqui e descobrir, olha, ele vai começar com X de álcool, até Y eu tenho que descartar. Acho que meu Y está virado. E depois, até Z, eu tenho que recolher como coração. O resto fica como calda. Eu acredito que talvez agora tenha ficado um pouco mais fácil de vocês entenderem isso. Tá? Mas basicamente o mecanismo é esse. Eu não quero enlouquecer muito vocês aí com destilação, porque a gente não faz aqui um curso de destilação, né, de bebidas, efetivamente, ou de elaboração de bebidas, tá? Eu, inclusive, não me acho nem um pouco capacitado para isso, eu não tenho grande experiência com destilação. Quase que fiz nessa safra, mas ia dar tanto trabalho que o destilador era tão pequeno que eu abandonei. Mas diz o Manfroy, meu orientador, que destilação é mais ou menos assim, né? Ele foi consultor aí de cachaça por um tempo e ele disse que quando ele começou a fazer isso, ele disse que sabia, mas não sabia, né? Ele foi aprendendo à medida que ia destilando. Pior que eu concordo com ele. Provavelmente
esse tipo de coisa a gente aprende mais, claro, tendo as bases, né, técnicas, mas a gente aprende mais fazendo do que qualquer outra coisa. Posso passar adiante, então, gente? Pode, professor. Tá, e aí a gente vai ver as coisas genéricas, e aí depois a gente faz intervalo e vai para as coisas, para as partes específicas. Então, para a gente continuar aqui, só que o que aconteceu? Vocês imaginem que a gente produzindo lá 100 litros de álcool por mês para um árabe era muito fácil fazer isso aqui, né? Produzindo, sei lá eu, quantos milhões de litros por ano a Bacardi, é um pouco inviável fazer isso. Aí a gente cria a destilação contínua. Tá? A destilação contínua, o que que faz? Vamos falar o português correto. Em vez de tirar aqui, encher isso aqui, fazer a evaporação, separar as partezinhas, a destilação contínua, na verdade, o que que ela faz? Cada pratinho desses aqui, agora era melhor eu usar vermelho. Cada pratinho desses aqui é como se ele conseguisse separar diferentes pontos de ebulição. E aí ele faz o quê? Olha, o composto mais leve, literalmente bate aqui, desce. O composto que não me interessa, bate aqui, desce. Outro composto que não me interessa, em diferentes temperaturas, né, de ebulição, desce aqui e que vá lá para o descarte. E assim ele vai recebendo continuamente e separando o que? Aqui em cima, não necessariamente álcool puro, mas aquilo que eu quero, álcool com algumas dessas frações. E esse processo o equipamento em si é muito caro, mas esse processo é muito fácil é basicamente engenharia aqui. Ele vai funcionando quase que sozinho, quase que automaticamente. Inclusive, ele que me saiu. Hoje a gente tem isso aqui, não é alguém lá abrindo uma torneirinha. Isso aqui é basicamente automatizado e compreender, enfim, o computador, o robô, o que quiserem entender, entendendo, olha, depois que esse produto de fundo aqui fica muito diluído, eu não quero mais que ele fique recirculando aqui. Bota fora, entra mais, dá mais entrada no produto de base. E por aí vai. E assim a gente faz a destilação contínua. Qual que é o grande barato da destilação contínua? Produzir enormes volumes, de uma forma rápida e eficaz, tá? É bastante... A separação que tu faz aqui, que é tu que define o quanto tu quer separar bem, é muito... acontece de uma forma muito mecânica, muito automática. E aí não é por nada que a caninha 51, sei lá eu o que mais, aí, Pitu, vão ser basicamente feitas em coluna, né, para dar volume, para conseguir fazer as coisas de um jeito lucrativo. E vamos lembrar que as empresas só existem porque elas têm lucro. Pergunta que eu faço. O ventilador de coluna é pior, é isso? Travou, professor, na hora que tu perguntou, pode repetir? Desculpa, vamos lá. Eu perguntei foi o seguinte, né? Tendo dito que Pitu e essas cachaças, tudo mais aí, são produtos de alguma forma, né? De uma qualidade mais standard, né? Significa que todo destilado feito em coluna é pior? A resposta clássica que eu gosto é aquela que começa com D. Isso, a Bárbara já pegou. Depende. Depende, claro, depende. Por quê? Porque, por exemplo, quando a gente falou mais no começo da aula que vodka tem um padrão mais neutro, que isso é importante para a característica dela,
que quando eu faço uma destilação em coluna eu consigo uma boa neutralidade, tanto que basicamente o álcool neutro que a gente usa aí para álcool de cereais, coisa assim, é feito dessa forma, eu já estou dando a letra de que talvez esse produto fique muito mais característico produzido num destilador de coluna do que num destilador descontínuo. O rum é a mesma coisa. A gente vai ver assim que o rum tem, embora, né, seja feito de uma matéria-prima diferente, ele tem uma certa base mais neutra. E o rum tinha uma característica muito industrial. Tá? E aí não é por nada que Bacardi faz o seu rum em destilador contínuo. E o rum da Bacardi, é verdade que é um rum esse que a gente compra aí mais barato, o Bacardi é um rum bem standard, né, para uso, mas não é um negócio de má qualidade. Ou seja, tentem ter um cuidado também com isso, tá? Para não demonizar a coluna sempre, porque sim, ela pode fazer produtos com uma qualidade que pode ser boa, a depender da característica que a gente tem, tá? Deixa eu só ver se eu vou até onde que eu vou. Não, eu vou terminar essa parte mais genérica, e aí já peço desculpas que fui eu que atrapalhei bastante a aula aí, então por isso que a gente não teve tanto tempo de aula, mas já está aí adiantada a hora. Mas acho que a gente pode um pouquinho mais adiante depois fazer um segundo bloco falando das bebidas em si. Tá? Para a gente fechar essa questão das destilações, quando eu falo que uma bebida é tridestilada, quando quando o destilado é bidestilado e por aí vai, o que eu estou dizendo com isso? Provavelmente eu estou dizendo que, eu estou no lugar errado, provavelmente eu estou dizendo opa, que eu fiz uma coisa que a gente chama, assim, a maior parte dos destilados de alambique tem duas destilações. Por que duas? Porque eu pego aqui uma matéria-prima, que pode ser o vinho, mas poderia ser em qualquer outra, encho isso aqui de vinho, destilo basicamente tudo que ele tinha de volátil. E aí, se o vinho tinha 10%, eu estou recolhendo basicamente 10% do volume saindo aqui, sem separar nada. Faço um amontoado disso aqui, ponho isso aqui no alambique e faço, aí sim, uma segunda destilação fracionada. Que difícil que é escrever. Aí faço uma segunda destilação para quê? Para fracionar isso aí, para tirar aqueles compostos de cabeça e cauda que eu não queria. Dessa forma eu tenho um rendimento melhor e eu tenho uma separação dessas partes muito mais fácil, porque eu já tenho um destilado com muito menos interferentes. Veja só, eu tinha um vinho com sólidos, né, com dissolvidos, eu tinha um vinho com mais água, que eu tenho basicamente muito mais álcool e outras coisas voláteis. E quando eu faço uma separação através desse primeiro destilado, que a gente chama de destilado de corrente, a gente consegue trabalhar com rendimentos melhores e com mais facilidade. Então, é muito comum que a gente tenha aí, na maior parte dos destilados de alambique, duas destilações. Pode ser feito uma só? Pode. Normalmente fica com mais congêneres, ou seja, pode ser que ele fique com mais características próprias, mas pode ser que ele também fique com coisas menos agradáveis, tá? Às vezes é bem comum em cachaçarias menores que fazem bons produtos, algumas vezes errarem a mão aí na separação de cabeça e cauda e perder um pouquinho da qualidade, eu diria que muito mais sensorial do que mesmo sanitária. Uma vez aqui em Floripa, nos tempos que as pessoas viajavam de um lugar para o outro do Brasil, inclusive a gente trocava copos, né? Era muito legal. Vieram apresentar uma cachaça de São Paulo e uma delas, eu acho que era branca, eu não gostei muito e vários de nós, assim, conversando, mas ela tem um pouquinho de um desvio de aroma, né? Aí chamou, né? A guria era filha do dono, até tinha morrido já.
Mas era bem acessível, assim, a gente comentou, olha, eu acho que essa aqui tá um pouquinho desagradável. Ela disse, no lote novo a gente já tá tirando um pouquinho mais de cabeça, se não estou enganado, que ela disse. O que eu quero dizer com isso? A destilação dela era uma destilação só, e ela já ia fazendo a separação. Não estou dizendo que isso é pior, estou dizendo que a cachaça tinha bastante cara de cachaça, mas que às vezes precisa de um ajuste fino para atingir um padrão sensorial bom, tá? Não que tu não possa errar isso quando tu faz duas destilações. Se tu fizer a segunda, que é fracionada de um jeito também tirando menos cabeça ou menos calda do que deveria, tu pode ter esse mesmo problema, tá? Mas vejam que a forma como ela disse que ela fazia, basicamente é sensorial. É você olhar ali e entender, olha, claro, tu tem uma margem grande que tu tira ali de segurança sanitária, né? Eu não posso tirar menos, vamos supor que 3% de cabeça, 5% de cauda, mas a partir disso o ajuste passa a ser, olha, tirando mais, eu melhoro a qualidade da minha cachaça, do meu destilado, o que for. Se sim, é melhor eu tirar mais, se não, não tem por que eu pôr fora. E esses congêneres, gente, têm limites legais, tá? A gente vai comentar sobre eles daqui a pouquinho, mas eles têm limites legais para cada bebida. Tá, e se eu fizer 5, 6, 10 destilações, eu vou fazer um destilado mais puro? Vou, mas se eu vou gastar mais, lembre-se que toda vez que eu faço uma destilação, eu estou gastando a mesma quantidade de energia, ou quantidade muito parecida de energia, né, para fazer um trabalho relativamente parecido, e que mais puro eu vou tendo um destilado. Eu diria assim que se vocês imaginam fazer um destilado com 3 destilações para mais, provavelmente vocês já estão com o método errado. Vocês deveriam ter uma coluna, porque vocês fariam isso com mais facilidade de uma vez só. Só que assim, ó, uma coisa engraçada da coluna é que tu não recebe o produto, enche uma caldeira e evapora. Ele vai entrando e vai saindo, vai entrando e vai saindo. E a maior parte das vodkas é feita assim. Aí não é por nada que aparece aqueles rótulos em que ela é 5 vezes, 100 vezes destilada, mas na verdade é tudo uma coluna. Vamos dizer que eles traduzem, vamos dizer assim, eles traduzem o número de destilações pelo quanto que eles conseguem ir separando aqui vamos dizer assim, pelo quanto que essa bebida desce para cá e volta e destila de novo. Então, às vezes, isso é uma conversa meio curada. Aqui tem Smirnoff 3 vezes destilada, Orloff 5 vezes destilada. Pô, mas 5 vezes uma coluna é basicamente uma destilação bem feita. Hein? O líquido sobe e desce para ter basicamente separação de álcool. Tá? Tudo bem até aqui, gente? Sim. Tá bem. Já vou fechar aqui, tem mais 2 detalhezinhos que eu queria falar, e aqui eu já comentei antes, lembrem-se, então, quando eu falar em retificação, é adicionar água para baixar a teor alcoólico. Retificar não tem necessariamente a ver com padronizar, tá? Com estandardizar, é diferente, tá? É diferente. Porque o objetivo da retificação, efetivamente, é baixar grau alcoólico, tá? Pela adição de água, pela diluição. Essa água, eu não vou entrar em grandes detalhes, porque lá em cerveja a gente já comentou sobre isso. Não faz sentido dizer que eu tenho que ir no monte, não sei das quantas, que é água mais pura lá. Fazia sentido quando eu não podia tratar, né? Hoje a gente tem água de uso industrial aí, bem filtrada, ela não pode ter muito cálcio, porque o álcool curva, deixa esbranquiçado e por aí vai. Mas é importante eu dizer, as empresas produtoras de bebidas vão convencer vocês de que a Absolut, por exemplo, é feita no tal lugar porque lá tem a melhor água do mundo. Mas a gente sabe que hoje isso não faz muito sentido. Faço questão de dizer isso porque eu tenho certeza que vocês vão se deparar com esse tipo de afirmação e aí vocês vão olhar e vão perguntar, tá, mas quem está errado nisso aí? E aí eu sempre gosto de lembrar que as empresas têm um objetivo comercial e isso muda um pouquinho a relação que eles têm aí, né? Não é bem compromisso com a verdade, mas eles têm outros objetivos. E na busca disso, eles têm que ter aí diferenciação, e uma das formas de ter diferenciação é tentar te convencer que a água
Monte Caburaí é muito melhor e é por isso que eu botei uma destiladora lá para fazer essa vodka, que é por isso que ela é mais cara, que ela é diferenciada e que ela tem esse aroma, que é o aroma do Monte Caburaí, que não tem nada a ver, mas que eles vão tentar te convencer disso. Tá? Não se esqueçam que o negócio deles é vender a nossa educação. E aí a gente vai ter com certeza alguma diferença nos discursos, tá? E lembre-se que eu retifico o que eu preciso. Se eu quiser ter uma bebida alcoólica de mais teor alcoólico, eu não preciso retificar. Se eu tiver grande envelhecimento em barril, provavelmente eu tenho evaporação, muitas vezes eu não preciso retificar também, tá? Opa, desculpa. Vamos, já eu prometo que eu estou fechando esse primeiro bloco aqui, tem duas coisas mais que eu quero falar. A primeira coisa, corante caramelo. Tá? Para que ele serve? Ele não serve para adoçar, tá? Ele serve para corrigir cor. Ah, mas é só no Brasil mesmo que o cara quer te pilantrar ali, vender um uísque mais amarelinho que botou corante caramelo. Será que é só no Brasil? Não. Isso aí é um corante normal no mundo, tá? E aí tá o porquê que a gente tem que diferenciar ele do que é um caramelo que a gente fazendo na panela ali. É porque industrialmente ele é obtido de diferentes formas, mas ele não fica necessariamente doce. Ele fica escuro, amarelado, né? Cor de caramelo, como o nome já diz. E ele é usado para quê? Porque quando eu envelheço uma leva de uísque numa barrica, num X de barricas, talvez a próxima leva nessas mesmas barricas, eu atinja o aroma que eu quero, mas não atinja a cor que eu quero. Quando eu comprar uma nova leva de barricas e botar o mesmo tempo de envelhecimento, talvez eu também não consiga chegar na cor que eu quero. E aí, sabe o que vai acontecer? Tu vai dar de cara na prateleira do Angeloni, do Imperatriz, do onde for, e tu vai ver que tem um X de garrafas com uma cor e outra com outra. E o que tu vai fazer? Tu vai dizer que é falsificado, que é não sei o quê, que tem problema, que tem diferença, estão pilantrando tudo, está piorando a qualidade. E basicamente o que a gente tem cuidado com o corante caramelo é puramente visual, trazer um aspecto uniforme à coloração. Tá? Tem um pouco de cuidado com essa frase aqui, quando eu digo que ele pode acabar adoçando, se ele for usado em maior quantidade, porque diferentes caramelos dão diferentes resultados, só que às vezes a empresa até quer dar um certo dulçor. Por exemplo, quando vocês tomam esses conhaques de gengibre, provavelmente eles usam corante de caramelo um pouco mais adocicado para que a gente tenha essa característica, tá? Mas não necessariamente o uso de caramelo adoce a bebida. E ele vai ser permitido tudo que é destilado que envelhece. A única exceção que a gente vai ver na sequência é a tal da genebra, que envelhece, mas que não pode usar caramelo para corrigir cor. Fora isso, quase todos podem. E para fechar, e aí eu abro para vocês falarem alguma coisa antes de a gente ir para um intervalo, outra coisa que é importante a gente saber é que os tais dos congêneres, que eu acho que vocês já entenderam o que é, né? Que são essas outras coisas não álcool que são importantes para dar as características das diferentes bebidas, mas que não pode estar em demasia, porque podem ser tóxicas. Esses limites eles são variáveis para cada bebida, porque afinal de contas cada uma vem de uma matéria-prima e cada uma tem um X de congêneres que é mais necessário ou menos necessário para que ela seja típica. Então, cada uma delas vai ser aí alvo de definição do Ministério da Agricultura, que é isso que está escrito, cadê aqui? O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento faz o quê? Faz umas portarias em que ele faz os padrões de identidade e qualidade. Se vocês pegarem aí no Google e botar ali, por exemplo, PIC Rum, vocês vão descobrir ali os padrões de identidade e qualidade fixados numa portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Rum. E aí, se vocês botarem PIC e gin e comparar os dois, vocês vão ver que eles não são necessariamente iguais. Por quê? Porque uma bebida tem uma necessidade X de tais congêneres, a outra tem uma necessidade Y de outros congêneres, ou mesmo daqueles iguais para o rum, mas em quantidades maiores ou menores, ou por aí vai. Tá? É por isso que a gente tem... E como isso pode ser uma coisa que faça mal para a saúde, isso aqui é bem sério.
é bem controlado para cada bebida. E aí, para a gente fechar essa questão, será que a cachaça mais barata, aquela, dá mais dor de cabeça? Olha, ela é permitida legalmente, ela está dentro dos padrões preconizados. Quanto mais tu tiver de congênere sem necessidade, mais dor de cabeça, mais possibilidade de dor de cabeça tu tem de ter efetivamente, tá? O fato é, muitas vezes, e aí é uma questão de hábito de consumo, não de qualidade efetivamente da matéria-prima, misteriosamente a cachaça da garrafinha de plástico, que nem a cachaça, provavelmente a aguardente, está sendo tomada na porta ali da 1007, na calçada, no não sei o quê. E aí a gente jura que tomou a mesma quantidade que tomou ali de uma cachaça, vamos pensar aí uma melhor, Armazém Vieira, que seja, e aquela fez muito mais mal. Olha, talvez o copo que tu tomou não era bem o mesmo, né? Talvez era um copo assim de 2 vezes o tamanho daquele que tu tomou da outra vez, e por aí vai. Para encurtar a história, muitas vezes, e assim é com vinho, é com cerveja e tudo mais, muitas vezes, em maior parte dos casos, é uma questão de quantidade e de forma como consumiu, tá? Por exemplo, não jantou e foi para balada, e aí começou a tomar cachaça de garrafa de plástico. Aí não foi o problema da cachaça da garrafa de plástico, foi que tu estava bem menos condicionado para álcool, né? Estava de estômago vazio e foi. Aí deu muito mais dor de cabeça, mais ressaca, vomitou 5 vezes mais. Eu sempre tenho reserva quando eu escuto essas coisas. A Karina tá confessando, quem nunca, né, Karina? Mas para quem... Mas o que eu quero dizer assim, é que normalmente a gente escuta essas coisas, elas não são bem comparáveis, porque a gente consumiu uma bebida pior de uma forma pior. E aí não tem jeito. Se a gente consumisse uma bebida boa de uma forma pior, também ia dar resultado parecido. Tá? Então eu sempre tenho essa ideia que assim, vocês vão ser perguntados disso. Mas por que eu tomei a 51 e me deu mais dor de cabeça? A pessoa sempre vai jurar que ela tomou a mesma quantidade. A gente nunca tem nem como avaliar isso aí, tá? Mas saibam que, sim, provavelmente as bebidas mais comerciais têm mais chances de dar dor de cabeça, mas que muito provavelmente foi questão do consumo em si. Tá? Tomar 1 litro de velho barreiro, achar que tomou só um copo e reclamar da dor de cabeça que passou muito pior depois, não faz muito sentido. Última coisinha antes de a gente dar uma parada, e aí eu abro para vocês perguntarem alguma coisa. Isso é bem fácil, tá? E é uma perguntinha de prova, sabe por quê? Não pode falar prova, né? É antipedagógico, uma pergunta de avaliação, de verificação da aprendizagem. Vocês lembram aí como é que a gente... Deixa eu tirar desse slide. Vocês lembram como é que a gente chamava aí a bebida? Tem tanto de álcool. Como é que a gente chamava ali? Ela tem, por exemplo, 12... Quem lembra? Não? 10, 40... Você está se referindo ao vinho? Tanto faz. A quantidade de álcool de qualquer bebida, como é que ela aparecia ali pra gente normalmente? Teor alcoólico? Tá, e ela expressa como? Porcentagem? Droga, deu a resposta certa, eu não queria a resposta certa, vamos lá. É porque a Marina é jovem, se ela fosse mais velha, ela ia dizer, é 12 GL. Eu tenho que pensar na porcentagem. É porque tu também tá vendo, tu é mais novo ainda que a É Marina. que eu imaginei que tu não queria porcentagem, eu fiquei quieto. Aí vocês estragam, né? Pô, estragou toda a graça de dizer não. Mas efetivamente, assim, falando sério. E eu cheguei a ver, deixa eu confessar, né? Eu cheguei a ver bebidas com 12 GL no rótulo, tá? Grau GL.
que as pessoas falavam errado, né? Pronunciavam Gay-Lussac, mas é um francês, o Judelé sabe bem, né? Que ele não é gay, é Gay-Lussac, que era o nome do sujeito que fez isso alguma vez na vida, que criou uma escala de álcool ali, digamos que pegando álcool puro, misturando na água e botando um densímetro lá e dizendo, olha, 10% está aqui, 20% está ali, por aí vai, tá? Mas o que ele fazia? Vejam que eu sem querer já entreguei a resposta. O que ele fazia? Basicamente experimentava diferentes percentuais e dizia, olha, quando é 10% é 12, né? É 10 Gay-Lussac, agora eu falei errado. Porque, né, ó, óbvio que a gente quer dar o nome do filho, né, com o nosso próprio nome. Mas o que ele fazia, na verdade, era por cento em volume por volume. Não era em massa por volume, não era em massa por massa, e nem era em volume por massa, e por aí vai. Quer dizer que, deixa eu voltar no slide certo. Isso significa que, quando eu pego uma bebida que diz que tem 12 Gay-Lussac, provavelmente eu estou dizendo que ela é velha, que não se usa mais, né? A convenção internacional é que se use por cento em volume por volume. Normalmente não aparece isso aqui, tá? Aparece só por cento. Que é a mesma coisa que ABV, álcool por volume em inglês, tá? Volume por volume, ou seja, o percentual de álcool. Tá? Então, ABV por cento e grau, Gay-Lussac é tudo a mesma coisa. Tá errado o símbolo de grau aqui, tá, gente? Desculpa. É tudo a mesma coisa, percentual de álcool que uma bebida tem, em volume, o que significa que se eu tiver ali um vinho de 12% de álcool, eu tiver 100 ml dele, 12 ml é álcool. Tá? Nada mais, nada menos que isso, é proporção, puramente. A única coisa que muda, e por incrível que pareça, essa questão é muito fácil de resolver e as pessoas erram. A única coisa que muda é a tal do proof, das provas alcoólicas, que era uma medida de 1900 e, não, muito, sei lá eu que ano que era, eu estava inventando uma data qualquer, para dizer que eram as tais das provas alcoólicas. Basicamente, era a medida, eu não sei nem explicar, para falar a verdade, basicamente era quanto de álcool tu tinha que misturar na água para que ela prendesse fogo, era mais ou menos isso, tá? E aí eles chegavam aí com uma bebida de 100 provas alcoólicas, tinha 57,15% em volume por volume. Ou, em proporção, tu tem 4 partes de álcool para 7 de água. Tá? E era assim que ele ia definindo as provas alcoólicas. Não se preocupem em definir essa coisa que é super confusa. Só se preocupem em saber. Tá, vocês vão dizer, tá, mas para não se preocupar, por que tu tá falando? Basicamente porque nas bebidas de origem americana, e por exemplo, Jack Daniels, Vodka Absolute, por exemplo, aquela Vodka Absolute 100, Absolute 100. Por que ela chama Absolute 100? Porque ela tem 100 proof. E tudo que nos interessa, ela é mais forte, tudo que nos interessa hoje é a gente saber que a gente convenciona a prova alcoólica como o dobro de graduação em %, ou seja, aquela vodka Absolute 100, ela tem 50% de álcool. Por que isso é importante? Porque vocês vão pegar bebidas americanas, e americano ama inventar sistemas próprios, né? Milhas, como é que é? Galões por milhas, eu olho, milhas por galão, sei lá, eu não consigo nem entender aqueles carros que vêm com coisa americana lá. Eles não usam milha, não usam quilômetros, e por aí vai. E eles gostam de usar provas. Tá? Bem comum a gente ver o whisky aí, 84 proof, 42%. Viu prova, divide por 2, tem 1%. E por cento é a mesma coisa que a BV e a mesma coisa que Gay-Lussac. Pelo amor de Deus, muito mais do que um conhecimento para bebidas, isso é um conhecimento básico de bartending de vocês, tá? Por que eu botei esse 12 aqui? Não sei. Agora eu dei enter, saiu o 12, mas esquece ele. Tudo que... que era o correspondente de 12 Gay-Lussac. Então, tudo que vocês precisam lembrar. Você tem basicamente duas medidas, por cento em volume por volume, que é a mesma coisa que álcool por volume, né? ABV em inglês, e é muito comum a gente falar aí, por exemplo, tá na moda aí os drinks low ABV, low ABV,
baixo teor alcoólico. No ABV, sem álcool. E é por isso que eu faço questão que vocês saibam disso. Tá? Tem um conhecimento básico, vocês vão ter no semestre que vem, para falar em Bartender, tá? E que por cento de Alussac e ABV é tudo a mesma coisa, prova alcoólica, né? O proof é o dobro. Então, prestem atenção, é só isso. Não precisa nem decorar, é ridiculamente fácil, né? É tudo a mesma coisa, tirando prova que é o dobro. Mas a gente precisa prestar atenção nisso. Se a gente não presta atenção, a gente acaba errando. Como estamos, gente? Estão com fome, querendo um café? Eu tomei um café logo cedo antes de sair de casa. Se soubesse que eu ia acabar voltando para casa. Volta ao cão arrependido. Eu teria esperado para tomar café agora, por exemplo. Mas, enfim, agora já foi. 10h15, vamos considerar? 10h25 a gente volta, pode ser? Tá bem. Mais uma vez, gente, eu quero assim, pedir as sinceras desculpas. Eu odeio quando as coisas saem do controle, principalmente quando elas interferem para vocês, né? Eu queria estar um pouco mais tranquilo aí, agora esse segundo bloco vai ser meio denso de informações, mas a intenção foi a melhor e não deu certo. Volta o cão arrependido, então mais ou menos isso. Bom intervalo para vocês, conversamos na sequência. Então.